E aí pessoal, de volta mais uma vez aqui, dando continuidade à série de vídeos que eu estou fazendo hoje, que é o terceiro vídeo, o que é o socialismo, né? E já começo dizendo que o socialismo é uma doutrina política e econômica, né? Ela surgiu lá no final do século XVIII, metade do século XIX também, no contexto que estava acontecendo a primeira revolução industrial. Baseado sobretudo no princípio da igualdade, a corrente socialista ela emergiu como uma forma de repensar o sistema capitalista que estava acontecendo, que vigorava naquela época. E aí, de uma forma geral, quando a gente fala em socialismo, frequentemente é associado ao termo da corrente marxista, mas essa não é a única forma de socialismo que existe. No final do século XVIII, a Europa ela passou pelo processo de mudança ali da Revolução Industrial, né, como eu falei, e essa revolução ela não só modificou a economia, né, ela causou grandes transformações sociais. Com a modificação dos meios de produção e, por consequência, o surgimento do ambiente fabril, né, das fábricas, o sistema capitalista ele entrava em uma nova fase, né, ele deixava de ser o capitalismo comercial, que era mantido lá desde o século XV, e assumia o papel de um capitalismo industrial, né? E com a crescente expansão das indústrias, os trabalhadores eles migraram do meio rural para as cidades, né? Onde a produção fabril ela empregava a maior parte de mão de obra. Enquanto isso, né, a sociedade europeia ela se dividia em dois grupos grandes, né? De um lado, o proletariado, que nada possuía além da sua própria mão de obra. E do outro lado, a burguesia, né? Que detinha a maior parte da riqueza que era produzida. E aí esse novo proletariado ele encontrava-se sob mais duras condições de trabalho, onde não existia qualquer meio legal de proteção. Os salários eram baixíssimos e as jornadas de trabalho chegavam a mais de 16 horas diárias, né? Eles não possuíam direito nenhum a um dia de descanso. Não existia limite de idade, né? As crianças elas já trabalhavam desde cedo e os idosos não tinham direito à aposentadoria. E além disso, contavam com péssimas condições de trabalho, né? Locais precários de trabalho. E aí nesse contexto de pleno desenvolvimento do capitalismo, mas ao mesmo tempo de aumento rápido da miséria, né? Alguns intelectuais eles passaram a pensar em alternativas que pudessem melhorar esse cenário social. E aí foi a resposta que esses pensadores tiveram para esses problemas, eles criaram a teoria socialista, né? Como um caminho para organizar uma sociedade onde não houvesse desigualdades sociais. Os primeiros pensadores dessa corrente foram Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen, né? Esses autores eles fizeram parte da ideologia que foi denominada de socialismo utópico, né? Que posteriormente surgiu o socialismo científico, que teve como os teóricos Friedrich Engels e Karl Marx. Não sei se falei certo. E aí o filósofo francês Comte de Saint-Simon ele dizia que era importante que as classes prósperas elas entendessem que melhorar as condições de vida dos mais pobres implicaria na melhoria de vida dos mais ricos, né? Saint-Simon ele foi um crítico do tripé da dominação social, que era formado pelo clero, pela nobreza e pelos militares. E além disso, ele era favorável a uma forte interferência do Estado sobre a economia. Outro teórico também foi Charles Fourier. Ele propôs a criação de sociedades comunitárias e independentes, né, ainda dentro da sociedade principal. Essas comunidades elas viveriam isoladas da sociedade, dependeriam do capital privado e não buscariam igualdade absoluta, né? Fourier nunca conseguiu colocar em prática esse tipo de sociedade. E assim como Fourier, Robert Owen, ele também idealizou a criação de comunidades independentes, né, dentro de uma sociedade maior. Contudo, suas comunidades visavam a igualdade absoluta, né, onde a única hierarquia era baseada na idade. Quem fosse mais velho era quem tinha maior poder. Owen, ele conseguiu colocar em prática essa sociedade, só que as comunidades de Owen só funcionavam sob a supervisão dele, né,
Com o tempo, as brigas internas entre os sócios levaram essas sociedades ao fim. E aí Karl Marx, criticou esse sistema ao apontar que, apesar dos socialistas utópicos apresentarem ideias de uma sociedade mais justa e igualitária, eles não mostraram os instrumentos e os métodos que eram necessários para que isso realmente fosse posto em prática, que fosse atingido as metas necessárias. E o socialismo científico, ele foi criado lá no século XIX. Karl Marx e Friedrich Engels foram os seus principais idealizadores. Entretanto, é mais conhecido como uma corrente marxista, a corrente marxista. Segundo Marx e Engels, em todas as épocas históricas, a sociedade ela foi marcada pelas lutas de classe, sendo essa relação caracterizada pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma classe oprimida. E aí o marxismo enxergava o proletariado como uma classe social, a única classe social capaz de destruir essa forma de exploração do homem pelo homem, por meio da destruição do capitalismo. Isso seria alcançado quando o proletariado chegasse ao poder, através de uma revolução. E aí, ao atingir o poder, os trabalhadores eles eliminariam as desigualdades, abolindo as classes sociais, esse termo classes sociais, e tornando a sociedade mais igualitária. Quando isso acontecesse, estaria assinalada a passagem do socialismo para o comunismo. E aí, além de propor a extinção das classes sociais, o socialismo científico, ele defendia também ele defende, a socialização dos meios de produção, todas as formas de produção, como as indústrias, por exemplo, elas passam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado, Outro ponto também é a abolição da propriedade privada, o controle do Estado sobre a divisão igualitária de renda, a economia planificada, onde todos os setores econômicos passam a ser controlados e dirigidos pelo Estado, que determinaria os preços de tudo, salário e a regulação do mercado como um todo. E aí somente no século XX que a ideologia socialista ela foi adotada por um país inteiro, A primeira nação a adotar isso foi a Rússia, que pouco tempo depois se unificaria, tornando-se União Soviética. E aí o regime socialista foi estabelecido lá na Rússia em 1917, quando a Revolução derrubou a monarquia czarista. E aí, após a queda da monarquia, o Partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, ele instaurou o governo socialista que defendia ideais baseados, sobretudo, nos princípios marxistas. Em 22, sobre o governo já de Stalin, a Rússia ela se une lá com outros países europeus, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, durante seu governo, o Stalin ele priorizou a expansão e o desenvolvimento da indústria, além de centralizar diversos outros setores nas mãos do Estado. O socialismo implantado na União Soviética, ele pode ser chamado de socialismo real, por ser considerado a primeira experiência teórica, prática, de países que adotaram as medidas teóricas do socialismo. Essa foi a primeira vez que um país inteiro adotou os princípios socialistas. Outros países eles tentaram adotar, Cuba, ela desde 1959 tem esse sistema socialista, entretanto ela tem se aberto mais para o capitalismo na questão do comércio externo, da indústria do turismo. Na China também foi adotado esse sistema socialista desde 1949, com o final da Segunda Guerra Mundial. Só que hoje a China ela vive mais um socialismo de mercado. Ela tem o seu mercado interno e tem o mercado externo também. Basicamente, socialismo é isso, pessoal? Espero que tenham entendido e espero que tenham gostado. Um beijo a todos. Se puder, fiquem em casa.